Tá tudo ouvindo? Estamos tudo ok. Só começar então. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Blois, eu vou ser a moderadora do nosso quinto Reproducibility. E gostaria de lembrar, então, que essa apresentação está sendo gravada e vai ser transmitida por stream e também depois vai ficar no canal da iniciativa. Se vocês quiserem, no final da apresentação, por favor, abram a câmera para a gente conversar, ou então também podem mandar mensagens no chat geral, ou então, se vocês tiverem vergonha, pode mandar uma mensagem privada que eu passo a discussão. Então, hoje, o artigo que a gente vai conversar vai ser apresentado pela Bruna Valério, que é biomédica pela FRJ, doutora em neurociências pelo Instituto de Ciências Biomédicas também da FRJ e faz pós-doutorado na Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, no Núcleo de Confiabilidade Científica e Neurociências, no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, também da FRJ. Então, Bruna, quando você quiser, pode começar a apresentação. Obrigada, Flávia. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Hoje eu vou fomentar a nossa discussão da nossa quinta edição do Reproducibility, com a apresentação do artigo Estimating the Reproducibility of Psychological Science, um artigo publicado na Science em 2015. Esse artigo, ele foi uma iniciativa multicêntrica, né, realizada em vários países pelo mundo. Foi produzido pelo Center for Open Science, cujo cofundador e coordenador é o Brian Nozick. E esse artigo ele teve bastante polêmica, né? Ele foi bastante citado após a sua publicação em 2015. E, assim, em 2017, o ano dessa reportagem aqui, ele tinha 479 citações. E agora, em setembro de 2020, ele tem 4.707 citações. E, assim, por que esse artigo ele foi bastante discutido, ele ficou tão citado, assim, tão polêmico, né? Primeiro que a reprodutibilidade já é uma questão bastante discutida na ciência aberta. Segundo, a questão é que o que chamou a atenção aqui foi a forma de abordagem do estudo, né? Que foi uma iniciativa com quase 300 colaboradores, psicólogos e pesquisadores de psicologia na área, atuando em conjunto. Em terceiro, é que não é uma novidade que a psicologia ela está em apuros, né? Então, assim, existe dando um exemplo, né? Existe uma ideia, uma teoria na psicologia de que o nosso autocontrole ele é uma fonte limitável, né? Que pode sofrer e vai sofrer esgotamento. Então, assim, a nossa capacidade de resistir a tentações como a não dormir, ir a trabalhar quando poderia dormir mais, manter a dieta em vez de comer uma pizza é uma capacidade limitada e que envolve muito da nossa motivação e que pode também ser influenciada por fatores como o estresse. Então, essa ideia é bastante conhecida na psicologia e esse fenômeno é conhecido como esgotamento de ego, ou ego depletion. E essa teoria ela foi corroborada por uma meta-análise em 2010, mostrando que existia esse efeito. E, no entanto, quando outros pesquisadores tentaram replicar o esgotamento de ego, né, experimentos envolvendo esgotamento de ego, eles falharam em reproduzir desses experimentos. Então, o que esse artigo, né, o que esses pesquisadores tentaram replicar, apontaram é que
poderia haver um viés de publicação nesses artigos publicados anteriormente, com a qual a meta-análise se baseou. Então, assim, existe, por exemplo, existe um problema grande, assim, na psicologia, e isso não se deve somente à psicologia, existem outras áreas também que têm esse mesmo problema. Então, falando em viés de publicação, de fato, assim, a psicologia e a psiquiatria são as que de longe têm a maior prática, o maior hábito de fazer isso. Por exemplo, esse estudo aqui de 2012, ele fez um levantamento de várias áreas científicas que tinham o hábito de publicar somente estudos positivos, né? Aqueles que corroboram as suas hipóteses. E a psicologia e a psiquiatria, né, são as que de longe mais têm esse hábito de fazer a seleção dos seus resultados, né, em viés de publicação. E isso aqui é exemplificado, né, como uma crise de replicação, por exemplo, aqui nessa reportagem aqui ao lado. Por exemplo, em 2011, ele publicou uns resultados polêmicos sobre fenômenos paranormais. E aí, rapidamente, outros pesquisadores tentaram replicar e não conseguiram. Não obstante, também não conseguiram publicar esses resultados na mesma revista que o BEM. Então, assim, o editor nem sequer mandou os manuscritos para revisão. Então, assim, mostrando que isso assim, existe um problema, uma crise de reprodutibilidade na psicologia, mas que não se deve somente a essa área, assim, ela também está presente em outras áreas científicas. Então, o que o Knowles aqui... Em defesa da psicologia, já estou me metendo aqui, mas acho que é legal. Eu me meto só porque eu acho que a conversa informal é legal. Mas, assim, em defesa da psicologia, eles têm abordado bastante isso também. Acho que é a vanguarda de debater o problema. E acho que esse artigo é um exemplo clássico disso. Assim. Então, assim, é um campo de transformação rápido, ou pelo menos em conflito. Assim. Então, assim, enfim, acho que cabe laudá-los também por estarem expondo os problemas e tentando mudar, né? Sim, esse é um ponto mais final que eu vou falar, assim, defendendo a psicologia também. Então, aqui, o que o Knowles e os colaboradores batem muito assim, na tecla é que, bom, o status científico, né, de um pesquisador, por exemplo, ele não deve se basear na sua formação acadêmica, no seu grau acadêmico, no que você publica, onde você publica, mas sim que as suas evidências repliquem. E isso, assim, é corroborado com boas práticas na ciência, mas, assim, nem sempre é feito nem sempre é uma prática intencional, né? Então, assim, muitas vezes é preciso alertar de que existem boas práticas metodológicas e de análises para que você tenha você consiga produzir melhores resultados e ter uma confiança maior nos seus resultados. Então, assim, levando em consideração o background, né, como eu acabei de falar, muitos pesquisadores levam em consideração que, bom, se você tiver uma transparência metodológica e da análise dos seus resultados, isso já é uma boa base para você suportar as suas alegações, seus enunciados científicos. Já outros pesquisadores não concordam tanto com isso, pensam de forma diferente. Mas, assim, o ponto da discussão deveria começar antes disso, né? Antes dessa etapa, porque não adianta você debater se isso tem validade ou não, se as evidências que você se baseia, elas não são reprodutíveis. Então, assim, por definição, a replicação bem-sucedida, ela significa que o achado, ele corrobora a teoria do original, né? Ele corrobora que a teoria do achado original, ela está correta. E uma replicação falha é um resultado irreprodutível que mostra que a evidência original era um falso positivo. Mas isso não é tão taxativo assim. As replicações também podem falhar se a metodologia da replicação diferir muito da original, né? De maneira que isso possa interferir também na observação do efeito. Então, como é que funcionou, né, o Open Science Collaboration, né, que é o Reproducibility Project Psychology? Em 2011, a iniciativa, né, no centro que ela foi formada, e aí os coordenadores selecionaram
3 artigos que são bastante importantes na área da psicologia. Oi? Revistas, desculpa, 3 revistas, que é o Psychological Science, Journal of Personality and Social Psychology, and Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. E nessas 3 revistas, eles selecionaram artigos a partir de 2008. E foram selecionados 488 artigos, dos quais 158 foram elegíveis. Então, desses 158, 111 os colaboradores que se cadastraram para participar da replicação, eles selecionaram, e 47 não foram selecionados, não foram escolhidos para replicação. Então, desses 111, apenas 100 foram completados, né, terminados, foram feitos até o fim, e 13 foram interrompidos no meio do caminho. Então, ao todo foram 270 replicadores, né, colaboradores que replicaram os estudos, e existia uma comunicação entre a coordenação, os replicadores e os autores originais. Os replicadores, né, participaram da confecção dos protocolos e os autores originais revisaram e forneceram material usado para os estudos, né, os mesmos materiais usados, a informação deles. Além disso, os autores, além dos autores, outros membros do projeto também revisaram os protocolos, e essa comunicação, assim, o objetivo dessa comunicação era alcançar o máximo possível, né, para ter o mesmo tamanho de amostra, por exemplo, os mesmos procedimentos, as mesmas instruções, os mesmos materiais e medidas usadas e o mesmo preparo dos dados e a análise dos mesmos. Então, assim, a confecção do protocolo final. Então, alguns estudos, por exemplo... Aquele 90%, eles conseguiram 90% de adesão dos autores originais, é isso? Isso. Quantos por cento dos autores eles tiveram? Isso. Assim, o protocolo só era finalizado depois que os autores, eles revisaram e dessem o ok, tipo, tá aprovado. Então todos os 100 artigos têm esse ok? Não teve nenhum assim que conseguiram completar tudo? E dentre os artigos selecionados, dando exemplo aqui, por exemplo, dos 100 estudos selecionados, eram divididos nas sub-áreas da psicologia, né, em social e cognitivo. Então, artigos da área social, por exemplo, eram homens, eles têm maior facilidade de perdoar traição do que as mulheres, ou as mulheres casadas têm maior atração por homens solteiros quando estão no período fértil. E no campo cognitivo, por exemplo, eram dilemas deontológicos, utilitaristas, com posterior tomada de decisão. Então, só para dar um exemplo de quais foram os estudos analisados. E aí, cada time replicador conduziu os seus experimentos, analisou os dados e escreveu um manuscrito. Então, 3 revisores independentes, eles auditaram os dados e materiais usados por meio de um manual com todos os requisitos a serem contemplados. E, para aumentar a acurácia da reprodutibilidade, uma outra pessoa independente do time replicador também analisou os dados através de scripts padronizados no R. Então, assim, algumas características, tanto do artigo original quanto dos dados da replicação, eles foram coletados, por exemplo, para análise de possíveis correlações de reprodutibilidade e também análises exploratórias. Então, no artigo original, foram coletados, por exemplo, o tipo de revista, o tamanho de efeito dos resultados, o valor de P, o tamanho amostral, a experiência do grupo e a importância do efeito, o impacto do artigo na área. E, com relação à replicação, foram coletados poder estatístico, tamanho amostral, valor de P, experiência do grupo, a avaliação independente do desafio de conduzir uma replicação efetiva e a autoavaliação da qualidade do esforço em conduzir a replicação. Então, essas características também foram utilizadas para fazer uma análise de preditores de reprodutibilidade. Como é que você mede a experiência, Bruna? Bom, segundo o que eles fizeram lá, o histórico que os pesquisadores tinham, ele trabalha com ressonância, então vamos escolher um grupo, esse grupo vai participar desse estudo só se ele também já tiver feito ressonância e tiver experiência com isso, e eles avaliaram a expertise do grupo, mais ou menos tentando fazer um match
de quem tinha a mesma expertise do grupo que publicou o artigo anteriormente, para não diferir muito. Assim, foi assim que eles fizeram, não sei se é a melhor forma de avaliar a experiência, né? O tamanho de amostra não é o mesmo na replicação e no estudo original? Por que o poder estatístico varia? Porque se ele for o mesmo, sei lá, se ele for o mesmo do original, ele vai ser uma função do tamanho de efeito, não? O tamanho de amostra ou o tamanho de efeito, você perguntou? O tamanho de amostra é o mesmo nas duas? O tamanho de amostra, sim, eles fizeram um cálculo, né, para fazer o mesmo tamanho de amostra e ter um poder suficiente para poder encontrar o tamanho de efeito original. Mas, assim, pode ter tido, eu acho que eu li em algum momento no material suplementar que, assim, algumas adaptações foram feitas, tipo, teve que diminuir um pouco o tamanho de amostra de um estudo porque não encontrou pessoas suficientes. Tá. Oi, posso fazer uma pergunta, Bruna? Pode? Então, seguinte, no slide anterior, se puder voltar um slide. Que curioso, eu fiquei curioso com essa avaliação do... Aqui, bom, eu não apresentei, Michael de Porto Alegre. Essa avaliação do artigo original, no final, o último item é a importância do efeito, impacto do artigo. Como é que isso foi avaliado? Bom, eles avaliaram pela revista, o impacto da revista e qual era o efeito disso na área, né? Por exemplo, eu citei os homens têm mais facilidade de perdoar a traição que as mulheres. Então, eles avaliavam esse tipo de impacto. Qual o impacto disso para a sociedade e tal. Então, assim, era um pouco subjetivo, né? Não era muito... meio, até fiquei curioso, vou olhar lá depois os dados, porque acho curioso tu categorizar isso como relevante, não relevante, mais relevante ou menos. Ficou um pouco subjetivo, né? E aquele velho assunto de que o fator de impacto da revista, não sei se pode ter alguma confusão por causa da terminologia aqui, mas ele não diz nada a respeito da relevância do artigo, da consistência do artigo e se isso vai ter ou não impacto, né, para o dia a dia imediato ou no futuro, né? É muito difícil fazer esse tipo de estimativa. Isso é fundamental, é uma das coisas que ele vai destacar, é uma das coisas que ele queria saber na época, né, Bruna? Acho que a Bruna vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dito só tem 3 revistas, né? Então não dá para fazer uma super análise de impacto, porque tem 3, né? Mas dá para ver citações dos artigos, não sei se isso está nos preditores, né? Não, ele tá sim. Eles só eles não destrincham muito nos resultados, eles colocam 2 tipos de resultados para os preditores, né? Os que tinham uma predição para reprodutibilidade e os outros que não. Então, para comparar entre os estudos originais e as replicações, eles usaram diversas medidas de análise, né? A significância, né, com o valor de P, usando um alfa de 5%. Então, eles categorizaram em estudos que foram significativos, com P menor que 0,05, e não significativos, com P maior que 0,05. Também avaliaram o tamanho de efeito, e aí eles fizeram coeficiente de correlação em vez de utilizar o Corrigé. Eles fizeram a avaliação subjetiva do grupo replicador, né, em que eles eram perguntados se os resultados replicaram o efeito original e eles deveriam responder se sim ou se não. Eles também avaliaram, eles também combinaram, né, a análise de efeito do original e da replicação através da meta-análise e fizeram análise dos preditores. Então, para testar, a primeira avaliação deles foi comparar os 2 estudos, né, o original e a replicação, utilizando o valor de P. Então, e para essa medida, a replicação ela deve mostrar um efeito estatisticamente significativo na mesma direção do original. Então, 90 dos 100 estudos, né, cerca de 97%, eles eram significativos, né, com P menor que 0,05, e 3 tinham P borderline, né, de P de 0,06. E foram considerados significativos pelos autores originais. Então, aqui o artigo também considerou como significativo. Então, baseado na média do poder de replicação dos 97 originais, foi estimado que pelo menos 89 dos resultados de replicação fossem positivos, assumindo que todos os originais
todos os efeitos originais eram verdadeiros e estimados com acurácia. Então, mas o que foi visto foi uma coisa muito menor do que isso. Apenas 39 dos 100 foram replicados, né? Eles foram significativos, cerca de 36%. E, não obstante, alguns ainda tinham um efeito contrário do original, né? Como a gente vê por aqui. Então, uma desvantagem de fazer essa comparação com o valor de P é que ele é muito taxativo, né? Ele é categórico, é sim ou não, ou é significativo ou não é significativo. Então, e existem, às vezes, resultados que são borderline. Tem um P de 0,06, P de 0,07, por exemplo. E a ampla distribuição do valor de P na replicação, né, como a gente vê aqui nesse gráfico, ele sugere que talvez tenha tido um poder insuficiente como explicação para falha na replicação, mesmo tendo feito o cálculo de poder para estimar o mesmo tamanho de efeito do original. Mas talvez essa explicação não seja a única. Então, assim, a outra forma que eles foram avaliar foi o tamanho de efeito do estudo original, se ele estava contido, né, dentro dos 95% do intervalo de confiança do tamanho de efeito estimado da replicação, né? E aí foi um método complementar para avaliar a replicação. Então, essa análise, ela leva em consideração, ela não é como o P, que é taxativo, né? É significativo ou não significativo, mas ele leva em consideração se os efeitos que têm um P borderline, com P de 0,06, por exemplo, e ele leva em consideração que ele tem que ter uma diferença na mesma direção, porém, ele vai ser considerado não reprodutível se o efeito da replicação for significativamente menor do que o original. Então, nessa análise, para os 73 estudos, né, que eles conseguiram computar a barra, 30, o tamanho de efeito, né, apenas 30, né, cerca de 41% dos intervalos de confiança dos estudos de replicação estavam contidos no tamanho de efeito dos originais. Então, assim, de fato, assim, comparar a magnitude do efeito do estudo original versus a replicação evita a ênfase no P. Se a gente for observar esses gráficos aqui, por exemplo, o tamanho de efeito dos originais, eles são maiores do que os de replicação, né? E observando esse gráfico aqui também, por exemplo, menos da metade está próximo à linha diagonal, né, que é onde o tamanho de efeito da replicação está próximo do efeito original, e mais da metade, né, que foi como mostrou o tamanho de efeito ali, 41%, não, 69%, estão próximos da linha tracejada, né, em que o tamanho de efeito está próximo, o tamanho de efeito da replicação está próximo a zero. Por que você tem aqueles estudos com poder tão pequeno ali e tal? Onde? Você tem umas bolinhas que assim, 0,6, 0, quer dizer, eu esperaria que vocês calcularam um tamanho de amostra. O poder não deveria ser 100%, ou isso aí está baseado em cima do efeito da replicação. Não pode ser. Mas isso é tamanho de efeito, não é poder. É o tamanho do efeito, O tamanho da bolinha é o poder da replicação aqui. É o poder da replicação, isso. Eu suponho que esteja em cima do efeito original. Então, assim, claro. E aí, eu suporia que todos eles iam estar calculados para 0,15. Por que alguns são 0,6? O problema é que, sei lá, não teve... Mas eles calculam o poder ou eles só repetem o tamanho de amostra original? Calculam. Porque você tinha dito que era o mesmo tamanho de amostra, não? Pois não... Tava achando que era o mesmo tamanho e aí o poder é calculado em cima desse efeito, né? Se for o mesmo tamanho de amostra, por definição, o poder é uma função do tamanho de efeito, né? Assim, se você tem um tamanho de efeito super grande e tal, e usar o mesmo tamanho de amostra, você vai ter um poder grande. Se você tiver um tamanho de efeito pequeno, que esteja borderline, um P de 0,06, o poder disso aqui vai ser menor, vai se aproximar de 50%. Se o seu P for de 0,05, o poder para detectar esse efeito aqui é 50%. Porque, sabe, se ele tiver exatamente estimado ali e tal, metade das vezes isso aqui vai dar para cima e metade para baixo. À medida que vai se afastando do 0,05,
o poder vai subindo até 90, enfim, 9,% dos tamanhos de efeito gigantescos. Então, se eles estão pegando exatamente a mesma amostra, o poder vai ser uma função do tamanho de efeito. E aí, claro, você não calculou e ele vai variar de fato entre 0,5 e 0,51. O que eu lembro que eles disseram é que na maior parte eles tiveram o mesmo tamanho, mas não sempre. Não tem em todos. Tá, bom, vou dar uma olhada aqui. Mas então, assim, quer dizer, são coisas diferentes. Você está usando o mesmo tamanho de amostra, você não está calculando um poder estatístico exato, né? Porque você, dependendo do tamanho de efeito, o mesmo tamanho de amostra pode dar um poder bom ou um poder ruim. Então, e aí fazendo a análise da combinação do efeito original e da replicação, né, através da meta-análise, eles comentam que é uma medida que compensa a desvantagem da comparação descritiva dos tamanhos de efeitos que não levam em consideração a precisão estimada, né, como foi a análise anterior, né, que era a descrição do tamanho de efeito apenas. Então, essa abordagem, ela pondera cada estudo pelo inverso da sua variância, e aí você consegue estimar a precisão do efeito. Então, nessa análise, eles começam a discutir que provavelmente os artigos originais podem ter inflado seus tamanhos de efeito por viés de publicação e seleção de resultados positivos. E isso não acontece nos resultados de replicação, né? Porque eles falam, inclusive está lá no SF, todos os dados disponíveis para acesso. Então, aqui, nesse caso, se o viés de publicação explica completamente as diferenças de tamanho de efeito, que nesse caso, pela análise, eles encontraram aproximadamente 50% entre o original e replicação, então as estimativas de tamanho de efeito das replicações são mais verossímeis e não os tamanhos de efeito dos estudos originais. No entanto, se você for levar em consideração que a replicação também pode conter um viés, então aí a influência, eles acabam concluindo que, bom, a influência relativa entre ambos já fica desconhecida. Quando eles, sobre a análise subjetiva, né, quando eles são perguntados se os seus resultados replicam os efeitos originais, o resultado é bastante similar com a comparação significativa, né, usando o valor de P. 39 de 100 foram replicados, de acordo com eles, com sucesso, incluindo os que não haviam um efeito no original e o resultado da replicação foi na mesma direção. Bom, resumindo, além disso, né, se você for categorizar entre os campos da psicologia entre social e cognitivo, a reprodutibilidade foi maior nos estudos diurnos de psicologia cognitiva do que na psicologia social. Por exemplo, 14 estudos de 55, cerca de 25% dos efeitos em psicologia social replicaram com um critério de P menor que 0,05. Já na psicologia cognitiva, 21 de 42, cerca de 50% dos efeitos replicaram usando o mesmo critério. Então, isso aqui poderia ser explicado, eles comentam que nos estudos de cognição, geralmente eles usam o maior tamanho amostral, né? E aí isso poderia ter esse impacto em relação ao campo da psicologia social. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa diferença entre as áreas na psicologia, né, nos diurnos e nos estudos, ainda assim todos eles, né, tanto as revistas quanto as áreas, possuem um declínio no tamanho de efeito da replicação em relação aos originais. Mas é importante ver como mesmo sub-áreas de uma mesma área podem ter taxas de reprodutibilidade muito diferentes, né? Tipo assim, você tem subculturas em campos específicos, assim, a gente fala muito, vamos medir a reprodutibilidade da ciência biomédica do Brasil. Porra nenhuma, né? Na verdade, assim, a gente está medindo 3 métodos, pode ser que o método do lado aqui e tal tenha padrões muito mais rigorosos, então assim, acho que serve para nos deixar modestos, assim, né? Pois é. Dá para fazer uma pergunta? Pode. Eles chegaram a calcular qual seria o percentual que replicaria ao acaso? Não lembro de ver isso. Não. Também não. Acho Como que assim? Eu acaso não entendi a pergunta. Um percentual de artigos replicaria, mas essa replicação seria ao acaso.
Por acaso, os 2 estudos tiveram o mesmo resultado. Quanto que a gente espera que seria isso? Eu não consigo calcular de cabeça. Se o tamanho de efeito é 0, a sua chance da replicação ser positiva é o seu P, é o seu 5% do alfa, Os seus né? 5%, mas é que 2 juntos? Não, os 2 juntos não é a mesma... Não, Não, porque aumenta, né? Não, mas os 2 juntos, se você der uma meta-análise dos 2, a chance segue se o tamanho de efeito for 0, a chance segue sendo 5%, né? Tipo assim, acho que... 5%. Tá. Porque, em tese, sei lá, o seu P vai acompanhar o tamanho da massa. Tem uma meta-análise de 2, então, assim, sei lá, o seu P menor de 0,05 vai vir com um efeito menor, mas, assim, a chance de, se o efeito for 0, você ter um efeito X com aquele tamanho vai ser o mesmo. Então, mesmo assim, 5%. para os critérios baseados em valor de P, ele vai ser o seu alfa. Para o critério de tamanho de efeito, também, porque a chance de você ter uma coisa dentro do intervalo de confiança, não sei. Não, aí não, porque aí, dependendo do quão inflado tá, aí se eu tiver um efeito muito inflado, e que não é verdade, a chance de uma coisa acontecer isso por acaso vai ser muito pequena, muito menor de 5%. Então, assim, para o critério de tamanho de efeito não vale. Mas para o critério de P menor que 0,05, a princípio, se o efeito for 0, você espera que você tenha 5% de chance de ter uma replicação. Uma segunda... Agora, claro, pode não ser 0, né? Pode ser muito pequeno, pode ser muito menor do que o que está lá, mas ainda assim é existente, e aí, enfim, aí é outro número qualquer que a gente não conhece. Tá, obrigada. Então, aqui, fazendo um compilado de todas as análises que eles fizeram, o que dá para resumir é que, em várias medidas, incluindo o valor de P, tamanho de efeito, o intervalo de confiança e a replicação subjetiva dos autores, foi observado que menos da metade das descobertas foi replicada com sucesso. E, por fim, mas não menos importante, né, aqui, a análise dos indicadores de reprodutibilidade, uma correlação negativa com o sucesso de replicação e o valor de P do estudo original prediz muito da robustez da evidência, né, e o quanto você qual a probabilidade de você conseguir replicar o seu resultado. E isso, de fato, é visto, observado nesse estudo, né? Os grandes tamanhos de efeito dos estudos originais, eles foram associados com alta probabilidade da replicação atingir o critério de P menor que 0,05. Entretanto, eles já não viram muita evidência entre a importância do efeito do estudo, né, na área, a expertise dos times originais replicadores e a alta avaliação da qualidade da replicação com a reprodutibilidade. Então, o sucesso mesmo da replicação, ele ficou consistentemente relacionado com a robustez da evidência, com o valor de P. Quanto menor o valor de P, maior o sucesso da replicação, e quanto maior o tamanho de efeito, também maior o sucesso da replicação, do que em relação às características das equipes que eles analisaram. Então, os resultados oferecem uma conclusão clara, né? Uma grande parte das aplicações produziu evidências mais fracas que os originais, apenas 39 dos 100, cerca de 36% tiveram replicações bem-sucedidas, mesmo utilizando os mesmos materiais fornecidos pelos autores originais, a revisão dos autores originais e de outros membros da coordenação, e mesmo tendo um alto poder estatístico para detectar os tamanhos de efeitos originais. Além disso, né, o que a gente acabou de ver, a evidência da correlação ela é muito mais consistente com a conclusão de que a variação na robustez da evidência inicial, como valor de P original, ela é mais preditiva do sucesso de replicação do que a variação de outras características da equipe, como, por exemplo, a experiência e a especialização deles, que foram escolhidas para fazer o estudo. Ainda assim, né, esses fatores, eles de fato, eles influenciam no sucesso da replicação, mas nesse estudo, eles não foram observados. Então, assim, concluindo nesta parte aqui, por várias medidas de análise, né, menos da metade das descobertas foi replicada com sucesso. Quais poderiam ser as razões da baixa reprodutibilidade, né? A primeira delas seria que o efeito do artigo original ele poderia ser falso positivo, né? Ou o erro do tipo 1, onde
o artigo original ele é falso e a replicação, o efeito do artigo original é falso e o efeito da replicação é correto. Então, isso pode acontecer por desenhos experimentais com baixo poder estatístico ou viés de publicação, né? Seleção de resultados, apenas de resultados positivos ou significativos. A segunda opção seria que os efeitos da replicação são falsos negativos, ou seja, a replicação é falsa e o estudo original ele tem um efeito correto, um efeito verdadeiro. Só que isso pode acontecer por conta de diferenças metodológicas entre o estudo original e o estudo de replicação. Então, assim, dependendo da diferença e da forma que conduziu a metodologia, pode sim alterar o efeito no final. E aí pode acontecer isso de ter os falsos negativos. No entanto, não só a metodologia, você tem a amostra também, né? Tipo assim, você tem um estudo isso também. publicado no Paraguai, sei lá, tem coisas que podem variar, assim, claro. E aí é meio ruim falar em falso negativo, assim, não é que seja um falso negativo, um falso positivo. Quer dizer, ele é falso negativo enquanto replicação, daqui a pouco o Paraguai é diferente dos Estados Unidos. Mas, na verdade, os dois podem estar certos e eles isso, eu ia chegar nessa agora, eu ia chegar nessa parte agora. Que, assim, no fundo, assim, os dois podem estar certos, assim, a gente... um estudo só não providencia uma resolução suficiente, né, contra ou a favor de um efeito ou de uma explicação. Então, o primeiro estudo, geralmente, ele mostra aquela evidência e a replicação, ela ou confirma, né, e aumenta a sua confiança naquela evidência original, ou ele te mostra que são necessários mais estudos para validar essa sua evidência. Então, o que o artigo deixa de mensagem é que, primeiro delas, né, ele já vem com essa mensagem desde o começo, é que, como eu já mostrei aqui anteriormente, assim, os créditos na ciência, né, e para os cientistas e pesquisadores, eles não devem estar relacionados ao seu status, ou à autoridade, ou ao argumento de autoridade, ou à sua posição acadêmica, onde você publica, mas o quanto que as suas evidências replicam. E aquilo, né? A ciência, assim, a ciência ela não provê o que a gente quer ou o que a gente espera que seja, ela é o que ela é. Então, esse estudo ele mostra que existe um terreno para melhorar a reprodutibilidade na psicologia, né? No como a gente entende o comportamento humano, mas também não só para a psicologia e na ciência em geral. Então, após esse estudo, né, que foi publicado em 2015, outros estudos parecidos já começaram, e alguns já até terminaram, que são os mini-labs, né? 1, 2 e 3. E eles têm aí uma taxa de replicação entre 30% e 85%. Bom, e aí depois, né, todo esse alerta do artigo, artigos mais novos, né, já estão começando a ressaltar que, por exemplo, a psicologia social, que é a que teve menos replicação, né, no estudo do Open Science Collaboration, ela já começou a modificar, ela já começou a pensar diferente diante da crise da reprodutibilidade que vem enfrentando aí ao longo da década. Então, para reganhar a confiança, né, eles já estão modificando a forma como fazem os seus experimentos. Por exemplo, o baixo poder era uma coisa muito comum na psicologia e isso já está sendo mudado, né, ao longo da última década aí. Outra coisa que eles estão fazendo é tentando, porque isso é uma prática bem difícil, que eles vão levar um tempo, começar a mudar o tipo de publicação, o hábito da publicação, né, de não ter mais viés de publicação, ficar selecionando estudos que são positivos, são significativos. Então, isso tudo, por exemplo, a psicologia social ela já está começando a se movimentar para tentar mudar a crise da reprodutibilidade na psicologia. Bom, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Eu acho que a gente pode, de repente, retomar aquela discussão que o Michael começou também, né? Sobre a questão, que é uma coisa que ele começa na introdução dele, e ele fala na discussão sobre o quão renomada é a pessoa, né? Ele não
eu achei um pouco difícil entender, que foi, acho que a Bruna também, pela resposta dela também, o quão precisa foi essa avaliação de que o grupo é renomado ou não é renomado, né? Ficou uma coisa um pouco subjetiva. Mas a ideia dele era, parece que um dos principais alvos dele era avaliar se um pesquisador renomado vai produzir artigos mais reprodutíveis ou não. E foi uma questão que até hoje a gente escuta, né? A gente vê em ciência, mas se você quer confrontar um dado, é muito difícil você publicar um dado diferente de alguém que tem um renome numa área. Em várias áreas é assim, né? Se você vai colocar um dado que é contrário, que alguém já estabeleceu, alguém muito grande na área estabeleceu, é muito difícil de você refutar esse dado. Você precisa provar muito mais, e aquela pessoa, às vezes, só publicou aquele artigo, não republicou o dado, não confirmou esse dado, mas ninguém confirmou, porque é aquela pessoa, e aí, às vezes, tem essa dificuldade, e uma das coisas que eu achei bem legal que eles mostraram é que não há uma correlação entre expertise na área e confiabilidade do dado. Isso, de repente, é uma coisa legal. Não sei se era por aí que o Michael estava conversando. Não era bem isso, Flávia, mas achei interessante essa análise. Agora, me lembra outra coisa que o Olavo falou há pouco, que o fato do estudo de replicação não ter replicado também não significa que o outro estava errado. Pode ser que a replicação esteja errada, porque não foram várias replicações, foi uma replicação, né, de cada estudo. Estou enganado? Uma replicação. Então, o estudo que está replicando, apesar de ter tido um cuidado, suponho, mais critérios, né, para fazer de forma que seja confiável, pode ser que por mero acaso estatístico ele seja o errado. E aí? Agora, o que é diferente do que a iniciativa está fazendo, né? São múltiplas replicações de um mesmo estudo para ter mais confiabilidade. Então, isso também, a gente fica meio sem poder fazer essa inferência, imagino, de que o nome, que a expertise da pessoa na área não tem uma correlação com a replicabilidade, porque quem replicou pode estar errado, né? Desde o início. Não sei como é que dá para... Eu super concordo assim e tal. Acho que talvez o grande ponto fraco seja isso aí, quer dizer, uma replicação única, mais ou menos do mesmo tamanho. Então, assim, você não tem muito como, sabe, um contra o outro aqui, meio que, sei lá, eles são forças de evidência igual, assim e tal. Se você pegar, assim, o meio que follow-up desse, que é aquele da Science da Nature, que é o Social Science Replication Project, é psicologia social só Science e Nature, é a mesma galera, mas eles fizeram um estudo, tipo assim, 5 vezes maior. E aí tá, tipo assim, pô, sabe, a gente contra vocês, pelo menos a gente tem também de amostra maior. De novo, não quer dizer que não possam ser outras coisas, não pode ser variação real sempre, né? Pode ser que os dois sejam certos e realmente num setting funcione assim e num setting funcione assado. Inclusive, para psicologia, a gente tem essa ideia de que, poxa, talvez seja uma coisa variável. Dito isso, um dado interessante nesse sentido, eu concordo com você que tem que ter múltiplos laboratórios para ter uma ideia do que é a variação esperada, né? Um dado interessante é o tal os dois Many Labs projects, que são também da galera do Center for Open Science e tal. Eu posso tentar achar algum deles aqui e tal. Mas o que eles mostram é assim, a gente tem essa ideia de que vai ter uma super heterogeneidade, porque há o lugar diferente aqui, cara, eles pegam, o contrário desse aqui, são menos estudos, né? Então são, sei lá, alguns, acho que menos um são 13 e os dois são tipo 40 e poucos, uma coisa assim, não, 28. E eles fazem, sei lá, tudo isso aqui em 36 países diferentes, em, sei lá, 50 e poucos laboratórios, não sei o que é. E interessantemente o que eles acham... Opa, não é esse aqui, desculpa, eu errei o link. O link que eu estou falando agora é esse aqui do Sage Public. O que eles acham que assim, a heterogeneidade não é tão grande assim. Quer dizer, você tem uma heterogeneidade, claro, mas assim, parece que o acaso explica mais a divergência dos resultados do que necessariamente fatores específicos locais. Algumas coisas, alguns achados deles, eles são um pouquinho mais sujeitos a fatores locais, mas a maior parte meio que, cara, fica numa curva normal, assim, às vezes dá alto, às vezes dá baixo, mas assim, a maior parte dos efeitos que eles olham lá, é claro, isso aqui vai ser muito dependente de área, mas não tem tanta heterogeneidade por laboratório, ou por país, ou por região, como talvez você esperasse, assim. Então, assim, não parece que isso explica tanto assim.
se você acreditar nessa amostra não representativa necessariamente aqui e tal, do ManyWebs e ManyWebs 2, assim, e tal. Eles sugerem que, sei lá, a maior parte da heterogeneidade é sampling error mesmo, né? Tipo assim, sabe, eu tenho tamanhos de efeito pequenos, e se você tiver tamanhos de efeito pequenos, às vezes vai dar alto, às vezes vai dar baixo. E eu não sei, eu tenho a impressão que, de novo, assim, a gente tende, enquanto cientista, a subestimar o poder do acaso, assim, e tal, sabe? Tá, deu um resultado negativo, a gente só parte para tentar ver até que ponto as condições experimentais foram diferentes, um cara usou rato do camundongo, um cara... Né? Na verdade, eu acho que o acaso, com o poder que a gente costuma usar, explica bastante coisa, assim, então. Então, mas assim, você nunca pode, de novo, com uma replicação de cada lado, você nunca pode opinar muito sobre o assunto, porque você não tem uma estimativa de variação interlaboratorial, assim. Então, acho que a grande vantagem de você ter replicações em vários lugares é que você tem uma medida ou muito boa, como no ManyWebs, que tem dezenas de laboratórios, ou mais ou menos, mas assim, já é alguma coisa dos 3 da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, mas menos você tem uma ideia, assim, poxa, olha só, não parece que isso aqui varia tanto com condições interlaboratoriais, então, assim, a princípio, se tem 3 coisas concordando aqui, uma que discorda, a gente tende a acreditar nas 3, ou não, pô, daqui a pouco varia muito entre os nossos laboratórios, aí realmente, cara, aí é uma coisa que varia e varia mesmo, e tal, e não vamos dizer que ninguém está certo, ninguém está errado, porque não dá para saber. Uma coisa que eu achei legal no artigo foi que ele tentou, parece que ele tentou, como o Mailton também colocou, em contexto histórico, ele foi um dos primeiros, né? Então, ele tentou abranger um N de estudos diferentes, e isso, de uma certa forma, acabou afetando a capacidade de replicação dele, né? Eu acho que seria até inviável ele conseguir fazer a quantidade de estudos que ele fez replicando 3 vezes, mas acaba criando esse viés, como vocês discutiram, né? Eu acho que era para ter um panorama geral, de repente. Não, mas ele tem um mérito de processo aí que foi, cara, a gente consegue, sabe, tipo assim, pô, vamos tentar fazer. Ninguém tinha feito assim um levantamento de replicabilidade tão grande. Vamos pegar 100 artigos, replicar tudo isso aqui e tal. E acho que assim, ele tem um mérito de processo, assim, que é muito importante ali e tal, no sentido assim, cara, dá para fazer isso aqui e juntar uma galera, né? E é uma ideia simples, assim, e tal, mas de fato, assim, pouca gente tinha feito alguma coisa parecida antes. Não existiria a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade se não fosse essa galera, assim, o projeto é completamente inspirado por isso, assim, tipo assim, cara, se você pegar muita gente, dá para replicar, ou seja, pegar experimentos mais ou menos simples, que não são assim uma coisa que só uma pessoa no mundo sabe fazer, sabe, dá para fazer replicações de larga escala baseadas não em um super investimento local, não sei o que e tal, e vou passar 5 anos fazendo, mas em crowdsourcing o esforço, assim, né? E muita gente se inspirou por isso, né? Assim, depois desse teve um de economia lá e tal, que seguiu mesmo que a mesma galera, na economia experimental, teve esse social science na Science Nature, tem um de filosofia experimental, que é uma coisa que nem sabia que existia, mas aparentemente existe uma área chamada filosofia experimental que também tem parecido com isso aí e tal. Tem o o Reproducibility Project Cancer Biology, que é um pouquinho diferente, mas também é todo terceirizado por serviço, eles pagaram gente para fazer os diferentes experimentos, mas também é da galera do Center for Open Science, e tem a gente agora, acho assim, então, assim, acho que criou toda uma ideia de, sabe, a gente pode fazer coisas em multidão, assim, e tal, que podem ser interessantes no sentido de, pô, conseguir replicar bastante coisa, ou replicar poucas coisas, mas de uma maneira extremamente efetiva, né? E de novo, é muito difícil, sabe, se o valentão da escola ali e tal tá implicando com você, você junta uma galera e bate nele, né? Então, assim, sabe, é muito difícil desprovar uma coisa que uma pessoa muito eminente, pô, se tiver 100 pessoas, mesmo que todos os 100 sejam obscuros, que nem a gente, assim, por exemplo, sabe, você começa a ter um pouquinho de margem de... Adorei a analogia lá. Muito bom. Uma coisa também que eu achei, assim, eu coloquei uma palestra do autor, foi até a Bruna que me passou. Gostei muito da palestra, por isso que eu estou dividindo aqui também. E além de falar isso, né, do viés do autor, de renome, uma outra coisa que eu achei legal, que ele discute bastante, ele começa a discutir nesse artigo, mas ele trabalhou mais em outros artigos do grupo, né, é o viés da seleção. Né? Qual dado você colocou ali? Né? Quais dados vão para a publicação? Então, será que isso realmente não faz uma diferença? Né? Então, isso foi uma coisa que ele não abordou tanto nesse artigo, mas eu acho que foi também uma das coisas que começou também nesse contexto histórico, começou a trazer essa discussão. Então, os dados que a gente não coloca, como é que eles impactam, né? Então, será que se eu botasse mais dados negativos, será que isso vai influenciar na minha
publicação, quão bem publicado vai meu artigo, e será que isso influencia na minha reproduzibilidade, né? Será que se eu colocar mais o panorama geral, isso é positivo, isso é negativo? Isso também é uma coisa que foi esse grupo também, pelo menos um pouco que eu sei dessa área, foi esse grupo que também trouxe mais essa questão e que é muito legal de se pensar também, né? Eu não consigo, eu não consigo, até hoje eu não li nenhum artigo, quer dizer, eu só li um artigo que só tinha dado negativo, basicamente. Então, é muito difícil. Eu acho que depende muito da área de pesquisa também, né? Assim, acho que a gente tem... E é uma questão cultural, assim, a gente tem muita... Assim, sobre viés de publicação, a gente tem muita tendência a dizer que as revistas não aceitam, e de fato essa dimensão não existe, mas assim, o que a gente sabe é que, cara, assim, a maior parte das publicações é porque as pessoas não publicam, né? Nem tentam, sabe? Você meio que engaveta, dá trabalho, você pegar, escrever, fazer bonitinho para mostrar que, poxa, realmente não funciona. E a maior parte das coisas morre aí, né? Assim, a maior parte dos estudos, das tentativas de replicação frustradas ou dos estudos com resultados completamente negativos não chegam a ser submetidos, né? Então, assim, não é necessariamente uma questão de, não tem espaço aqui, não está na cultura. E, de novo, cara, não é fácil dizer que uma coisa não funciona, né? Sabe? Assim, provar redondamente que o efeito de alguma coisa é zero é mais difícil. A estatística que a gente tem, inclusive, não serve. Quer dizer, a estatística que normalmente se usa não está feita para demonstrar equivalência, né? Acho que o pessoal da clínica eventualmente usa teste de equivalência, teste de não inferioridade, mas de maneira, sabe? Mas se você consegue dizer, poxa, não parece ser maior do que isso, mas assim, sabe? Tem toda uma outra lógica para você dizer que isso aqui não funciona. Você tem que ter mais controle, você tem que ter controle do método, dizer que o método está funcionando, que a droga está funcionando, blá, blá. Então, assim, é difícil dizer que uma coisa, isso aqui não parece ter um efeito muito importante. Sabe? É toda uma outra cabeça que não é a cabeça que as pessoas têm quando elas começam a planejar um experimento, né? Então, acho que o problema vem de muito antes do espaço em si. É uma coisa que não está na cultura, assim. Tem essa questão também mesmo, né? Você provar que algo não faz efeito dá muito mais trabalho. Provavelmente as pessoas simplesmente desistem, né, de publicar. O pessoal da virologia, eu tenho um grupo com o pessoal da virologia, não é bem minha área, mas a gente estava vendo, a gente tinha uma hipótese e a hipótese é negativa. Então, a gente está tendo muito mais trabalho de provar que realmente a ideia inicial realmente está errada e a coisa não tem efeito do que se tivesse dado efeito, era um experimento que já tinha terminado. Então, tem essa questão também. A gente está falando bastante, mas está aberto para perguntas e comentários aí, tá? Se alguém mais quiser se meter, se não fica aí fora. Oi. Oi, Clarissa. Oi. E aí? Que tarde da noite já. Hoje eu assisti a discussão de um outro artigo no Reproducibility de Leipzig. E foi bem interessante, era pouca gente, eram umas 5 pessoas, e uma ideia de uma aluna de doutorado lá deu... Deixa eu botar isso aqui para cá, porque eu falo olhando para vocês. Que uma aluna deu foi que, de repente, seria interessante a gente começar a pensar se durante parte do doutorado não fosse um início do doutorado você fazer uma repetição de experimentos dentro da sua área, dentro do seu projeto e publicar isso, não importa o que der, assim, pode dar semelhante, né? Mesmo que dê negativo, não é que você vai querer enfrentar o status quo, alguma coisa, alguém que já tenha publicado, mas você vai falar, olha só, fulano viu isso, mas nem sempre isso é assim. Aconteceu eu fiz, está aqui, fiz tudo assim e deu diferente. Ou deu negativo, ou que não deu, ou deu um resultado diferente, né? Seria uma iniciativa. Difícil encontrar os canais para poder publicar isso, né? Mas a gente pode começar a pensar. E tem sempre aí agora o Bioarchives, que ninguém vai impedir você de colocar. Oi, Clarissa. Essa tua ideia aí, essa ideia que surgiu... Não é minha. Entendi. Lá no... Aliás, tem uma pergunta depois do comentário.
Mas essa ideia que surgiu lá, a gente aqui no programa de pós-graduação em cardiologia, que eu faço parte, está começando a colocar em prática, meio que organicamente, não foi pensado com esse objetivo de melhorar a reprodutibilidade. Foi pensado, acho que com outro objetivo, que foi de aumentar o número de publicação num período curto, que é o mestrado. Mas, de uma certa forma, está migrando para que os mestrados tendam a ser meta-análises, revisões sistemáticas, com o mínimo de experimento, e que isso acabe sendo um reforço da ideia que vai ser desenvolvida no doutorado. E aí, sim, com um pouco mais de conhecimento. O objetivo final não era o mesmo, mas acaba que vai chegar no mesmo objetivo, que é ter uma ciência um pouco mais consolidada antes de embarcar no doutorado. Eu acho que é uma boa ideia também, assim, que a gente teve aqui, e vai estar alinhado. Estou aqui na Holanda e muitos dos mestrados clínicos, né, principalmente, são baseados em meta-análise. Então, você faz um estudo grande do que está na literatura, mas ainda não necessariamente você vai tentar reproduzir isso, né? No doutorado é que você começa a fazer... Dá tempo de fazer algum experimento. Mas já é uma coisa muito interessante, que é você fazer uma coisa sistemática de tudo que está publicado acerca daquilo. Agora, o que é difícil, que eu vejo que eles não conseguem, é contactar, porque nessa meta-análise você pelo menos que fazem aqui, eles vão em todos os artigos e eles contactam os autores para conseguir dados que não estão na publicação. Claros. Mas muitos autores não respondem. Faz E parte. teve um menino esse ano que ele foi, acho que pegou 50 artigos e ele conseguiu, acho que 2 respostas. Só isso já merece uma publicação, né? Só esse estudo de caso já demonstra que aquela coisa de dados livres e abertos, mediante consulta, não funciona. Não funciona. E às vezes é assim, o pesquisador não responde porque está muito ocupado, porque não sei o quê, porque às vezes ele pode até ter os dados ou não ter, mas podia responder. Inclusive, assim, tanto é um resultado de pesquisa que a gente está contratando os autores originais da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. A gente não está usando os dados, mas a gente, enfim, para as replicações, mas a gente vai contratar para perguntar coisas. E a gente teve que passar no comitê de ética para poder publicar a taxa de resposta, porque eles não deixam de ser voluntários. Aí, tá. Mas só assim, pegando o gancho acho que muita gente tem essa ideia de que, uma forma boa de treinar pessoas em termos de métodos, etc e tal, ou de metodologia de pesquisa, é fazer replicações mesmo, né? Acho que vale a pena dar uma olhada no trabalho do Gilbert Feldman, eu botei os links ali no chat agora e tal. Ele debateu com a gente há alguns meses, assim e tal. Ele é um cara que é psicólogo da psicologia social também e tal, é professor em Hong Kong, e basicamente o que ele faz são replicações em massa com alunos de graduação, assim, ele pega alunos de graduação do curso de psicologia ali e tal, e o trabalho final das pessoas é conseguir desenhar uma replicação de um estudo de baixo custo aí que ele faz na internet, etc e tal, e sei lá, ele tem dezenas de estudos replicados com a força dos alunos de, sei lá, 2º, 3º ano de curso de psicologia, assim. Então, acho que tem modelos interessantes de, sabe assim, tem massa crítica para fazer coisas, né? Acho que é um pouquinho que a gente acredita também com o Blood Science, sabe? Tem um monte de gente que talvez tenha tempo, possa botar esforço em alguma coisa, se a gente conseguir botar gente em projetos colaborativos. Isso serve como treinamento, serve como aprendizado e, enfim, de quebra, faz uma contribuição científica relevante, né? Eu queria aproveitar que a Clarissa mencionou esse Reproducibility de Leipzig. Clarissa, ele era em alemão ou em inglês também? Inglês. Eu não tenho participado dos outros Reproducibilities, questões de disponibilidade, agenda e horário, mas de um modo geral são em inglês? Alguém mais está participando de outros grupos? Não, quem me indicou foi a Carmen, e aí eu vi na semana passada, porque eu estava assistindo as palestras do BRISP, de ética, e aí eu olhei, tem um Leipzig, e para mim os horários, aqui já é 10 horas da noite, então eu falei, vou começar a catar os daqui na Europa,
Mas esse era em Leipzig, mas tinha gente da Alemanha inteira e em inglês. Acho que a maioria é em inglês. Tem um calendário no site do Reproducibility, eu mandei o link agora, assim, mas se você quiser dar uma olhada. Eu peguei aqui, vou dar uma olhada. Mas esse daqui do Brasil não está no calendário. É gente que não está informando ali, né? Não, tem mas aqui também sim. porque não tem é aqui. em inglês, não seria bom fazer em inglês? Mas cara, eu tem acho que aqui no Brasil, viu, tem gente? em inglês, né? Pô, enfim. A nossa proposta, quando eu conversei com a comissão central lá, com a Amy Orban e tal, de repente fazer em português, o objetivo era integrar mais os estudantes aqui, né? Eu acho que tem muita gente que não se sentiria à vontade de participar ou não aproveitaria tanto a discussão se fosse para acompanhar em inglês. Então, sei, acho que foi mais pensando por esse lado, e quando eu conversei com ela, eu achei uma boa ideia e que realmente tinham poucas iniciativas em outras línguas que não em inglês. E, na verdade, mas, acho que é assim, positivo que... Eu acho válido, é interessante até para buscar, mas eu acho importante que os alunos se acostumem a discutir em inglês e mesmo que ouçam e precisem fazer uma pergunta em português, que os coordenadores possam traduzir, eu acho muito importante, porque, enfim, tudo está em inglês, né? Na ciência. Acho que por isso está tudo em inglês, assim, a gente tem tão pouca chance de discutir uma coisa numa língua que a gente se expressa um pouco melhor, que de repente é um espaço para isso, né? Mas não sei. Não, se essa for uma opinião de mais gente, com certeza a gente fazendo muda. O contraponto. Mas super relevante, assim, eu concordo com a Clarissa. Lá no laboratório eu fico tentando colocar os seminários nesse esquema, seminários internos só do laboratório. E eu acho que tem até um bonequinho de voodoo meu, feito dos alunos de pós-graduação, porque os alunos morrem de medo. Então, eu acho que a ideia da Clarissa, quando eu tento chamar também, convido as pessoas, elas têm um pouco de medo, porque é muito estatística, de apresentar, ou então se expor, falar sobre que tem uma crise. Tem alunos que falam assim, mas eu tenho uma visão muito radical, eu acho que os artigos estão errados, eu não posso falar isso para todo mundo ver. E eu acho que a gente ainda colocar a questão de que, olha, você tem que falar isso para todo mundo ver, ler um artigo que você não está acostumado, que tem muita estatística, que você não... A maior parte dos alunos falam, eu não gosto de estatística, eu estudo porque eu tenho dificuldade, porque eu quero aprender mais, mas é difícil, e você ainda fala que tem que ser em inglês. Eu acho que a gente vai ter 3 pessoas aqui. Então, eu acho que é essa questão. Mas eu concordo com você, tanto que todo seminário do laboratório eu pergunto se a gente não pode fazer em inglês. Mas é difícil. Acho que é um equilíbrio delicado. O Pedro está com a mão levantada a hora, já ligou a câmera aqui e tal. Enfim. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Lau falou o nosso sistema de publicação, ou sei lá, pensar sobre ciência não está feito para mostrar que algo não existe ou que algo não funciona e tal. Mas a minha percepção assim, dentro de ciência biomédica é que quando as pessoas vão falar sobre esse tipo de coisa, a gente sempre usa uma reprodução conceitual, né? Então, vamos desenhar esse outro experimento para mostrar que não funciona. Mas, assim, às vezes não é nem... É outra técnica, é outro modelo. Enfim. Se eu silenciasse outro gene nessa célula que está envolvido num processo parecido, vou ver isso, aquilo. E reproduções conceituais têm um papel importante também em ver que eu consigo entender o que está rolando e parece funcionar, juntando com o conhecimento de outros lugares. Mas é só colocar um pouquinho para a discussão mesmo, assim, como é que vocês encaram reproduções conceituais, como mostrar que algo existe ou não existe, ou tem que ser uma implicação direta. Cara, isso é um tema, assim, isso é no fundo a natureza, sei lá, vai no fundo a filosofia da ciência, né? Quer dizer, onde começa uma pergunta e termina a outra é muito complicado, assim. O próprio Brian Nosek tem um artigo bem recente dele com o Tim Merriton, que é o cara do Reproducibility Project Cancer Biology, um pouquinho sobre isso, assim, eles tentam conceitualizar isso, assim, quer dizer, onde é que começa, que assim, nenhuma replicação é direta e exata, né? Tipo assim, sabe, sempre em outro lugar, com outra pessoa, em outro tempo, então, assim, nunca é exatamente a mesma coisa, assim, então. Às vezes é mais a mesma coisa, ou outras vezes é menos a mesma coisa, tipo assim, às vezes você mudou o método, você mudou não sei o que, sabe, vai se distanciando, mas ainda tem alguma
alguma comensurabilidade com o estudo original. Quando é que você deixa de estar respondendo a mesma pergunta é um limiar meio arbitrário, assim, então. Eles tentam conceitualizar como, assim, cara, uma replicação deixa de ser direta, enfim, uma coisa é uma replicação de outra, quando o resultado vai te fazer perder alguma fé na hipótese original, né? Mesmo que, assim, você não perca completamente, você não diga que ela está errada, assim, que pode ser que seja só, quer dizer, sabe, porque você tem coisas que você vai entender, cara, isso aqui é obviamente diferente e não está medindo a mesma coisa, tem coisas que você vai dizer, pô, isso aqui é muito parecido, devia dar a mesma coisa, estranha que não dê, e tem o meio do caminho, quer dizer, uma replicação indireta enquanto ela te fizer reconsiderar, sabe, se ela for negativa, vai te fazer reconsiderar a hipótese original. Mas, sabe, você vai perder fé nisso aqui e tal, ao invés de simplesmente explicar que não, pô, isso aqui é diferente porque X ou Y é diferente, né? E claro, no extremo de, sei lá, você poderia ser o extremo estrito de nenhuma replicação exata acaba na degeneração lacatosiana, né? Então é o que o Lakatos chama de um programa de pesquisa degenerado, assim. Se você sempre tem uma coisa que você pode aventar para dizer que isso aqui deu diferente por causa disso, você não consegue falsificar uma hipótese porque você sempre tem uma desculpa, né? Então, assim, isso é uma ciência que acabou, assim. Então, a gente tem que conseguir generalizar coisas e, sabe, conseguir ver coisas como instância da mesma coisa para conseguir construir conhecimento conjunto, mas, assim, ao mesmo tempo você tem que saber que, pô, eventualmente um método é uma coisa ou da outra e é assim mesmo porque os métodos são diferentes, assim, tá? Mas é muito difícil, né? Tipo assim, cara, isso aqui é o cerne da questão difícil, sabe? O que entra numa meta-análise, o que sai fora, sabe? Isso aí é filosofia da ciência hardcore e não tem respostas muito... Eu não tenho, pelo menos, respostas muito fáceis, assim, e tal. Mas acho que, assim, a gente tem que se acostumar a ver replicações como as duas coisas, né? Tipo assim, uma replicação com um método diferente ao mesmo tempo é uma coisa que avalia generabilidade, vê até que ponto isso aqui é replicável em uma coisa parecida e sabe, pô, se for positivo vai dizer que, pô, isso aqui parece ser robusto a variações, mas também é um pouquinho uma replicação direta. Você está vendo boundary conditions novas, mas você também, no fundo, está testando a hipótese original, né? Sabe, sabendo que o primeiro dado não é 100% certo, o próximo artigo não é meramente uma exploração de novas condições, ele é uma exploração de novas condições, mas também é um pouquinho uma testagem da hipótese central do anterior, assim, tal. E se daqui a pouco alguma coisa não replica em nenhuma condição nova, talvez isso aqui, o achado central não seja replicado. Então, assim, não é simples. O próprio artigo do Knowles aqui, então, não é um pouquinho difícil de ver, sabe? Eles tentam conceitualizar isso aqui de um jeito pragmático e é confuso, assim, tal. Mas é uma questão super importante, né? Assim, só continuando um pouquinho, tipo, naturalmente, quando você começa a entrar em replicações mais conceituais, você começa a assumir que mais coisas do mundo estão certas, assim, dentro do que você conhece. Então, eu vou testar esse outro método, vou deletar esse outro gene, ou, sei lá, usar essa outra droga porque eu sei que ela está envolvida no mesmo processo, ou que está medindo mais ou menos a mesma coisa no final e tal. Mas começa a incluir mais e mais a necessidade de evidências anteriores. Acho que quanto menos confiança você tem no achado original, mais você deveria atender uma replicação direta versus uma conceitual. Quanto mais confiança você tem no primeiro, talvez mais interessante seja diversificar e testar a robustez, né? Uhum. Ana Paula? Oi. Eu queria perguntar uma coisa que eu não sei se a Bruna chegou a falar, mas talvez não tenha ficado claro só para mim. Quais foram as causas que eles apontaram para essa crise da reprodutibilidade e como que isso foi respondido assim tão rápido, mais ou menos? Que você mostrou os estudos mais recentes e como a psicologia social tem buscado mudar algumas das suas práticas, tipo publicar resultados negativos. Isso, como é que isso foi discutido no artigo para causas possíveis dessa crise? Assim, no artigo, eles apontam muito para o viés de publicação, né, na psicologia, né? Tanto que eu mostrei o exemplo da publicação em 2011 de um efeito paranormal, né, uma atividade paranormal, e aí foi uma revista importante da psicologia, e aí os pesquisadores tentaram replicar e não conseguiram e tentaram publicar esse resultado na mesma revista e o editor nem passou para revisão. Então, eles ficam muito na coisa do viés de publicação.
tanto nesse exemplo quanto no outro exemplo do esgotamento de ego que eu dei, né? Muito da meta-análise que foi feito foi baseado em artigos anteriores que tinham muito de viés de publicação. Então, eles ficam apontando muito para isso. Agora, o que eu mostrei no final do que a psicologia social está mudando, já é um artigo que saiu agora, em 2020, né? Acho que no comecinho de 2020, e aí ele comenta como que eles estão tentando modificar isso. Mas, assim, não é uma discussão do Open Science Collaboration. É importante lembrar que assim, a psicologia social não é uma coisa, não é um bloco único, né? Assim, sabe? Assim, a ciência muda devagar e... Então, assim, o que aconteceu, assim, acho que teve uma década muito intensa de questionamento de coisas aí e tal, na psicologia, muito mais do que em outras áreas, assim, e tal, por uma conjunção de fatores aí e tal, quer dizer, foi essa coisa do Derribane, depois foi aquele artigo do False Positive Psychology, aquele qualquer coisa não P005 do Uri Simonson. Depois veio o Brian Nosek, essa coisa aí e tal, tipo assim, juntou 2, 3, 4, 5 coisas, daqui a pouco isso aqui virou, enfim, tá todo mundo falando nisso, assim, e tal. Dito isso, assim, cara, tem gente que vê isso aí como um bando de gente violenta e terroristas metodológicos, né? Então, sei lá, sabe que estão querendo destruir a porra toda aqui e tal, mas não vão oferecer nada de novo, e estão tentando destruir coisas que são super bem estabelecidas e estão fazendo mal pro campo, assim, tem uma contra-revolução também, né? E é uma coisa um pouquinho geracional, assim, você tem, assim, sabe, também não deixa de ser uma disputa por espaço, assim, e tal. Você tem uma geração nova e talvez seja mais atenta para isso aí, tem uma galera que tá fazendo do jeito que tá fazendo, enfim, que faz do jeito que tá fazendo há muito tempo, que, não aceita isso aí e tal, e tem seus paradigmas super bem montados, assim, e tal. E que segue sendo a maioria, na verdade, né? Sabe, acho que, assim, a galera, sabe, o status quo da psicologia social mudou um pouquinho, mas, assim, de maneira geral, as pessoas que seguem lá, no topo da sociedade, das revistas, não sei o que e tal, seguem sendo galeras antigas, né? Tipo assim, sabe? A ciência muda um funeral por vez, né? Então, tem isso aí e tal. Eu sempre tive a impressão sabe, eles estão super se mexendo, estão mudando super rápido ali e tal. Mas ano passado a gente foi pro Meta Science em Stanford lá e tal, tava muito essa galera aí e tal. Enfim. Foi organizado pelo Brian Nosek e pelas pessoas. E eu bati um papo com a Simine Vasili e tal, que é uma dessa galera das novas aí e tal. E parecia muito pessimista, assim, e tal. Tipo assim, vocês estão muito melhor, sabe? Tem muito mais coisa acontecendo na psicologia do que pra gente aqui no laboratório, não sei o que e tal. Tipo assim, cara, mas, assim, segue sendo uma minoria, assim, e tal. E um pouquinho do concern dela, tipo assim, cara, a gente tem uma outra geração e a gente não concorda exatamente no que é evidência sólida e, cara, se a gente não conseguir concordar no que é evidência, a gente vai ter que separar em duas psicologias, porque se você não concorda em fatos, você não consegue concordar em ideias, né? Então, assim, a escola tem a própria sociedade hoje, que é o SIPS, é o Society for the Improvement of Psychological Science. Assim, é uma minoria significativa, grande, ativa, etc e tal, mas, assim, segue sendo uma minoria, né? Então, assim, não é a psicologia social inteira mudou, assim. Tem um movimento forte de mudança, tem um clash de gerações aí, tal, que vai se resolver ao longo do tempo, assim. Então, acho que não só na psicologia, em outras ciências, deve acabar favorecendo a gente que consiga fazer coisas mais robustas, com mais transparência, etc., à medida que, sei lá, financiadores e o público se dão conta que a coisa precisa mudar. Mas, assim, é devagar, assim, o sistema tem uma inércia gigantesca. Na época, uma coisa que ele discutiu no artigo é essa questão também da originalidade, né? Que a originalidade acaba sendo uma moeda de troca. Então, tem que ser original, tem que ser novo, e aí isso dificulta também a reprodução. Então, isso é uma questão que ele estava falando que era um ciclo vicioso que tinha que romper na época do artigo. E continua sendo atual também, né? Essa questão de só o que é novo, que era o que a gente estava falando também mais no início, que você tinha perguntado o que ele falou no artigo. O que ele fala mais no artigo é isso, e a outra coisa é diminuir o viés da expertise, né? Você considerar o artigo de alguém que é expert na área como um artigo qualquer, não considerar como se ele já tivesse pré-feito porque é de um expert. Dá para tirar esse viés também. E na psicologia você tem a questão, porque, sei lá, o que chama atenção é que é contraintuitivo, né? Tipo assim, poxa, olha só que coisa inesperada. Cara, geralmente o que é muito inesperado não é verdade, né? Tipo assim, sabe? De maneira geral, coisas intuitivas são mais provavelmente verdade do que coisas que são muito contraintuitivas. Mas isso tem um valor de publicação, de manchete, etc, né? E o próprio pessoal da psicologia tem usado o termo credibility revolution, né? Tipo assim, para tentar sair da narrativa de crise de reprodutibilidade. Não, cara, vamos dizer que a gente está vivendo uma revolução de credibilidade, assim, e tal. E uma coisa que eu já vi mais uma pessoa colocar, cara, o contrário de
crível ao contrário de incrível, né? Então, assim, sabe, se você requer achados incríveis para publicar na Nature, na Science, por definição, cara, incrível ao contrário de crível e coisas incríveis geralmente não são, enfim, são menos confiáveis. Então, acho que essa narrativa existe, assim, e tal. E acho que, cara, tem que valer para outras áreas também, então. Na psicologia, particularmente, acho que também é um pouquinho afeita a narrativas muito impactantes e contraintuitivas. E olha só que coisa incrível que a gente descobriu que inconscientemente, se você mostra uma figura de X, a pessoa vai agir diferente. E se você fala de gente velha, ela vai andar mais devagar. Tem esse monte de coisa de priming que é o que mais não replica, né? Sabe, as coisas de priming inconsciente aqui e tal, parece muito incrível. Você fala uma coisinha aqui e tal, a pessoa, sabe, mostra uma coisa por meio milissegundo e a pessoa vai fazer tudo diferente. Cara, o mundo não é tão... Enfim, o mundo não é tão assim. Mas as coisas chamam muita atenção. Isso que você está falando me chamou a atenção, estudando o artigo, até a questão de um dos artigos que ele confronta, que é o do ego, né? E aí você vai vendo os artigos, você coloca a pessoa sentindo o cheiro de comida por mais de meia hora, eu que sou endocrinologista, já penso logo na insulina, a glicemia desse cidadão vai baixar, ele vai ficar com fome, ele vai perder a atenção, não necessariamente tem a ver com a vontade, pode ser uma questão bioquímica, né? E até eles falam, assim, dos trabalhos, até acho um videozinho que a Bruna colocou, que eu coloquei aqui, que a Bruna colocou também, ele fala sobre isso. Às vezes não é uma questão psicológica, não tem uma questão de vontade, não tem uma questão... As pessoas tiram que aquele indivíduo é um ser biológico, né? Ele não somente, às vezes, nesse contexto, não sei se era um pouco disso que o Olavo está falando também. Aí você pega um experimento ao meio-dia nos Estados Unidos, você espera, sabe, atrasa o almoço nos Estados Unidos, pode ser diferente de atrasar o almoço no Brasil, onde aqui no Brasil a gente faz uma refeição muito mais substancial do que nos Estados Unidos. Aí você pega uma amostra dos Estados Unidos, uma amostra no Brasil, no Paraguai, onde quer que seja, de repente, algumas questões sociais podem ter relações bioquímicas até. Eu lembro dessa questão da manchete para as pesquisas. Eu estava ouvindo isso em alguns podcasts, inclusive um dos estudos, que é o estudo de vontade, daquele negócio do marshmallow. Você bota o marshmallow para a criança, você fala que ela vai ganhar o segundo, se ela esperar. E aí, uma das coisas que eu estava ouvindo nesse podcast, não sei, não li isso, era que eles não analisaram o background social. Então, as crianças que eram que não esperaram, também eram crianças que não tinham normalmente marshmallow em casa. E umas coisas assim. Eu não sei o quanto isso entra na discussão da reprodutibilidade de psicologia. Eu não entendi, mas achei interessante, não sei. Cara, ciência é difícil, né? Acho que uma outra questão, esse é um artigo muito bom, na verdade, se você der uma olhada, mas assim, acho que uma outra questão importante é assim, cara, o outro plano da psicologia é que é feito em cima de paradigmas que às vezes são extremamente artificiais, né? E as pessoas tendem a pegar uma coisa que é um set super controlado de laboratório aqui e tal, e fazer teorias super delirantes em cima, assim, e tal, tipo assim, você, enfim, deixa a pessoa cansada fazendo isso aqui, não sei o quê, um strup test, não sei o quê, e depois ela vai perdendo com o tempo, e aí você chama isso aqui de depressão do ego e faz uma teoria mega super cocô em cima, né? Então, assim, cara, no fim isso aqui está dizendo que, se você fizer essa tarefa específica, a pessoa não consegue fazer essa tarefa específica, mas, assim, depressão de ego foi você que falou, né? Então, assim, uma outra questão é quando você consegue, de fato, traduzir fatos em teorias. Se você der uma olhada nesse último artigo aqui do Tal Iacone, vale bem a pena, quer dizer, tipo assim, o quanto a gente é ruim em constrain our hypothesis, quer dizer, a evidência estatística que eu tenho aqui diz que, cara, sabe, isso aqui, nessas condições, com esse estímulo aqui e tal, acontece isso, mas assim, geralmente as pessoas inferem muito mais em cima disso. Ele dá exemplos de uma replicação grande de uma coisa que é, verbal overshadowing. Se você tiver que falar sobre uma pessoa, você vai reconhecer menos a foto, alguma coisa assim. Mas, cara, assim, eles fizeram uma replicação em muitos lugares, mas com o mesmo estímulo, né? Com a mesma foto e a mesma não sei o quê, o mesmo set de, sei lá, as 10 fotos que você tinha que escolher um cara. Então, assim, no fim das contas, isso aqui vale para essas 10 fotos. Se você fosse uma outra pessoa, que você tivesse que um diferente, ou em outro cenário, em outra condição que você tivesse que reconhecer, daí a pouco isso aqui some, né? Então, assim, sabe, então, tem um pedaço da coisa que a gente pega situações experimentais muito restritas e faz teorias muito mirabolantes, assim, e tal, e
E, de novo, assim, cara, teoria, muita gente coloca isso aí como, assim, que o problema maior da psicologia não é nem reprodutibilidade, é um problema de teoria, a gente não tem boas teorias. E tem gente que diz, cara, talvez não precisasse ter boas teorias, assim, sabe? Tem coisas de psicologia que às vezes você está testando uma coisa que é pragmática, né? Sabe, se você treinar os pais para fazerem isso aqui, as crianças vão ficar mais felizes na escola, ou se for, sabe? Assim, que não, você não precisa ter uma teoria muito grande por trás. Você está testando uma coisa que é prática, assim, e tal. E que talvez a teoria, sabe? Talvez o campo devesse ir menos para o lado da... Vamos testar teorias elegantes, que é uma coisa que... A gente tem essa ideia de ciência, né? Ciência tem experimentos muito elegantes para testar teorias complicadas que não tem a ver com isso aqui, que meio que vem da física, né? Sabe, você tem toda a relatividade, você vai ver, poxa, se a luz é desviada pelo Sol no eclipse de Sobral, não sei o que, você vai... Mas, assim, cara, nem toda ciência necessariamente tem que ser assim, né? Tipo assim, tem ciências que são mais pragmáticas. A gente vai testar se que funciona ou não funciona e, sabe, mesmo que não que funcione, a gente não precisa saber por que funciona ou precisa ter uma teoria bonita por trás, assim. Então, às vezes, basta dizer que, sabe, tem um monte de coisa que é real world, que basta mostrar que, pô, isso aqui é uma coisa consistente e a gente não precisa necessariamente entender por que... E talvez, sabe, acho que eu já vi esse argumento feito também, que a psicologia deve se dedicar mais ao lado de tentar medir coisas mais real world e menos de tentar elucubrar fenômenos por trás, assim. Mas, claro, são visões... Tem gente que acha que o contrário, que o campo precisa de mais teoria, melhor teoria. Então, assim, vocês vão ver todo tipo de discussão aí. Eu posso falar um pouquinho? Sou o Marcelo, aqui, psicólogo. E parabéns aí pela iniciativa do grupo. Estava ouvindo a discussão, também fazendo outras coisas, mas eu acho muito legal essa fala última do Olavo. Tem muitas psicologias baseadas em teorias e teorias que a pessoa, um filósofo ou psicólogo tira da cabeça dele e tenta generalizar isso para todos os tipos de comportamento, né? A gente está falando de coisas complexas. O comportamento humano, putz, quantas mil variáveis não se somam para a gente se comportar daquela maneira ou de outra, né? Então, é super difícil. Acho que isso está no cerne das replicações no campo da psicologia, né? Como já foi dito aqui, não lembro quem... o marshmallow no Brasil pode ter um valor, o marshmallow... sendo que, assim, o estudo inicial foi feito com a comunidade de Stanford, lá, pelo Walter Mischel, e ele só avaliou pessoas, então, de classe, de nível socioeconômico alto, né? E ele seguiu essas pessoas ao longo de anos, né? Então, o lance não é em estar ou em comer o marshmallow ou não, né? Que são os vídeos que a gente mais vê no YouTube, mas sim que o comer ou não do marshmallow prediz o sucesso acadêmico, quanto o cara vai estar preso ou não, e vários desfechos ao longo de anos e anos na vida, né? Mas acho que entra dentro dessa lógica de uma variável conseguir predizer um comportamento humano inteiro é muito complexo. Tem tantas outras coisas que se sobrepõem, né? E o modelo humano para o comportamento deveria ser baseado em diversas interações de vários fatores, que provavelmente deve ser muito complicado, uma conversa muito complexa para qualquer um conseguir contar, né? E aí, então, a gente acaba se pegando as histórias que são mais apelativas, as histórias que são mais simples, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, já aproveitando. O ensejo aqui do pessoal que estuda reprodutibilidade. Existe, não sei se vocês conhecem o site Amazon M-Truck, que é um serviço que você paga. Tá. No Brasil existe alguma coisa equivalente? Ou vocês, na comunidade de Open Science, tem alguma rede para dar um boost nas pesquisas e tentar... se eu quero replicar um estudo, por exemplo, e é só um estudo pelo celular ali, é um quiz... existe alguma rede já bem pré-estabelecida? De voluntários? Com Mechanical Turk no Brasil? É que no Brasil a gente não pode pagar, né? Eu não sei muito bem, nos comitês de ética, sempre que você foi pagar o seu indivíduo, eles falam que não. Você pode pagar o transporte no máximo, né? Então, seria uma rede não paga, né? Voluntária. Cara, não conheço, mas também não faço pesquisa em gente, assim, e tal. Mas, assim, cara, boa parte dessas coisas de psicologia social são feitas no Mechanical Turk, né? Tipo assim, sabe, hoje em dia assim, inclusive, boa parte dessas replicações hoje também foi, porque, assim, é o jeito mais fácil de conseguir gente, assim. Então, acho que boa parte do campo migrou para esse tipo de coisa, que você consegue fazer online, com questionários online, com estímulos no computador.
muito migrou para quem não sabe, cara, o MTurk é um troço que paga, você recebe para fazer tarefas diversas, geralmente repetitivas e chatas, assim, então você recebe alguns centavos, você cadastra lá e tal, e aí tem umas ofertas ali e tal, pô, sabe, analise isso aqui e tal, eu faço isso aqui e respondo umas perguntas e ganha $10, $15, alguma coisa assim e tal, e muita gente recruta por aí. No Brasil você tem essa questão do comitê de ética e realmente não conheço, assim, então não sei se alguém tem. Para pesquisa é lindo isso, né? E você consegue 1000 voluntários em horas, né? Você consegue estabelecer um banco de dados gigantesco, mas muitas vezes enviesado também, né? Eu vejo todo mundo recrutando via Facebook, pedindo para os amigos, não sei o que é super enviesado também, né? Isso pois é. Mas, assim, cara, eu não conheço, assim, então seria um projeto legal, assim, então, em termos de psicologia, assim, vamos tentar montar uma rede não tão enviesada de gente que está interessada, mas que sabe que tem um background um pouquinho mais diverso, que está em vários lugares, que de repente topa dar 1 hora ou 2 para... Me parece, sabe, você conseguir construir essa rede parece um super projeto de pesquisa legal, assim, e tal. Qualquer rede que você consiga produzir que seja um pouquinho mais distribuída vai ser melhor do que você recrutar seus amigos no Facebook, né? Então, sabe, por mais que não seja uma amostra sistemática bonitinha, epidemiológica, que é o Gap, ou sorteie pessoas, não sei o que e tal, sabe, talvez você consiga, não sei, me parece um empreendimento louvável, assim. Tá certo, valeu, lá vou. Alguém quer colocar mais alguma questão para a gente conversar? Então, eu acho que Eu falei bastante, mas não, assim, acho que não dá para terminar esse aqui em particular sem mencionar esse artigo aqui, tá, que eu estou botando o link agora aqui e tal, que se chama High Replicability of Newly Discovered Social Behavioral Findings is Achievable. Então, assim, isso eu acho que é um desenvolvimento legal, assim, acho que responde um pouquinho das coisas já, poxa, mas será que não é a variabilidade, não sei o que e tal. Então, assim, depois disso, o laboratório do Brian Nosek e uns outros 3 ou 4 ali e tal, são 4 laboratórios que trabalham, enfim, tinham interesse nessa questão de reprodutibilidade e tal, fizeram um experimento entre os laboratórios deles, que foi o seguinte, cara, assim, todos eles trabalham com psicologia, geralmente com priming e coisas assim e tal. Então, assim, quando eles encontravam um achado novo ali e tal, eles fizeram um esforço de replicação, primeiro confirmação do achado dentro do laboratório. Então, assim, quando a gente acha uma coisa, a gente vai replicar de novo dentro do laboratório, com tamanho de efeito legal, cego, não sei o quê, fazer do nosso melhor jeito possível, e aí a gente vai dar para essa rede de 4 laboratórios replicar, para ver assim, quanto a gente fazendo da forma que a gente acha que é a mais correta e com menos viés, etc e tal, a gente consegue coisas que são reprodutíveis. Então, assim, agora não é o viés da literatura, é a gente fazendo da maneira que a gente... Assim, se fizeram esse troço aqui, dizer, pô, a literatura toda errada, né? Então, assim, cara, vamos fazer a gente aqui para provar que a gente consegue fazer melhor, né? Acho que faz parte do ciclo, assim, e tal. E o resultado deles é interessante, assim, sabe? Tipo assim, eles conseguem, entre os achados novos que eles mesmo... Claro, você pode ter um viés do que eles botam para replicação, etc e tal. Mas, assim, eles dizem que eles conseguem replicar 86% dos... Que é mais ou menos o que você esperaria pelo poder estatístico, sabe? Enfim, alguma coisa não vai replicar por questão de poder, mas 86% do que eles descobrem é replicável, e o tamanho de efeito das replicações é tipo 97% do original, então, assim, é praticamente igual. Então, assim, são eles mesmos demonstrando, dá para fazer melhor se você, enfim, fizer uma coisa bonitinha aqui e tal, menos enviesadamente, confirmar mais as coisas dentro do meu laboratório. Então, assim, acho que é um proof of principle de que, assim, dá para ter uma replicação maior entre esses 4 laboratórios. Claro, assim, pode ser que não seja replicável por lugares, em outros lugares do mundo, acho que são todos nos Estados Unidos, não sei se são todos nos Estados Unidos, mas certamente são todos no primeiro mundo aqui e tal. Então, assim, mas é tudo nos Estados Unidos. É uma prova de princípio que dá para ser melhor se você tentar por algumas coisas que talvez não sejam tantas, né? Tipo assim, sabe, confirmar dentro do laboratório, ter um cálculo de tamanho de amostra, fazer as coisas de forma não cega, não enviesar sua análise, etc e tal, você consegue ter coisas replicadas. Não é um problema inerente da psicologia, que nada é replicável porque as pessoas são muito diferentes, porque não sei o que e tal, parece assim, não. Tem muito diversa literatura, a gente consegue fazer melhor. Então, acho que esse vale a pena dar uma olhada. Saiu agora, saiu há 1, 2 meses atrás. Eu estou colocando aqui no site, só para... Eu já estava esquecendo.
2 sites que colocaram hoje lá do outro grupo, né, que discutiu lá de Leipzig. Desculpa te interromper, que você mandou só para mim. Você pode copiar de novo no chat para todo mundo. Tá. Peraí. Everyone. Sim. Tem 2 sites. Um que é um ReScienceX. ReScienceX. Free to read, free to publish. Open access, peer-reviewed for dissemination of replicated experimental research. So, é um site para publicar replicação específica. Não sei se você já divulgou, se já viu alguma coisa. E o outro é um prêmio do Berlin Institute of Health de 1.000 euros para Null Results and Replication Study Award. Esse é o pessoal do Quest lá, né? A galera do olho de Nago e tal. The Quest, yeah. Mas você já conhece. Eu não sei qual é o prêmio. Eles tinham coisas mas isso vale para fora de Berlim, porque eles tinham uns estímulos financeiros. Eu acho que para sim. a galera da própria universidade fazer estudos de replicação, assim, é onde eu parei, de repente agora também. Não sei. Bom, eu vou botar aqui e vocês dão uma olhada, até pode ser interessante. Vamos ganhar os prêmios. De estimular numa pós-graduação, alguma coisa assim. Pessoal, uma outra pergunta, já que eu também estou me aventurando a entrar nesse campo de reprodutibilidade. Vocês conhecem algum site de pré-registro brasileiro? Que a gente possa colocar as coisas em português, já voltando um pouco àquela temática lá, que não seja o site do Open Science, mas que não? Tem um site de registro de ensaios clínicos, né? Que é o RE, como é que chama? Não, no caso, não são estudos de ensaio clínico. Na prática, no Open Science Framework, você não pode colocar? Eu acho que poderia abrir no Open Science e colocar tudo em português, né? Eu não sei se eu já vi isso. Eu pensei nisso, mas... Acho que nada impede, assim, até o nosso próprio ESF lá tem coisa em português, porque os manuais de replicação, não sei o que e tal, assim, não tem nenhuma polícia que vai dizer que, sabe, de repente faz um wiki em inglês dizendo que, a documentação tem em português, mas acho que não é um limitante, não. No Brasil, não sei, Clarice, sabe? Não tem os repositórios, a Fiocruz tem a ARCA. Tem. Geralmente são exclusivos para os próprios pesquisadores, não? Sim, acho que é os repositórios de tese, em geral as universidades têm. Mas isso aceita protocolos? Eu não sei. Não sei se você registra protocolo. Teve uma discussão, foi onde? De registro de protocolo de pesquisa. Foi no BRISP. Foi da semana passada, que teve essa questão de você colocar num repositório, publicar o projeto, mas aí estavam discutindo sobre plagiarismo, né? De você publicar o protocolo e aí depois ter o seu protocolo copiado. Né? Também tem isso. Assim, na prática, assim, registro de protocolo, assim, tem áreas que tem registros mais formais numa plataforma específica que você coloca nesse formato, não sei o que e tal, Clinical Trials, o Prospero, etc. E tal. Agora, cara, assim, registro se você quiser postar, mandar um e-mail para você mesmo com timestamps para o seu protocolo, está registrado de certa forma, assim, não é público, né? Mas, assim, sabe, se você conseguir um DOI em qualquer lugar, seja no ESF, seja no seu repositório institucional, não sei o que e tal, aquilo ali não deixa de ser um registro, né? Tipo assim, está cumprindo a função de dizer, isso aqui foi pensado antes, isso aqui tem uma versão timestamp antes de eu começar que dizia que eu ia analisar assim, assim, assim. Quando você submete ao CEP, isso não é isso que eu ia falar. Quando o seu projeto submetido ao CEP já é um registro. Então, agora, claro, acho que não tem um local funcional para juntar essas coisas publicamente, como, sei lá, se teria para... Então, será a Plataforma Brasil já seria crível, assim, como algo de... Não sei, eu nunca vi isso, né? Por isso que eu fico meio receoso, porque eu tô querendo fazer uma pesquisa para registrar. A Plataforma Brasil não é pública, né? Então, assim, o troço está registrado. Você disse que ia fazer assim, assim, assado, mas assim, isso não está visível
Então, assim, eu talvez, se eu quisesse deixar público, eu botaria no SF e teria um DOI para citar, assim, e tal. Mas acho que não... De novo, assim, registro é só você ter feito antes, então não precisa necessariamente ser num lugar. Se você tiver um lugar que... Se você, a outra opção é ter um periódico que aceite Registry Reports, você submete o protocolo, não sei o que e tal, peer review, outra história. Alguns, então o Próspero, que é de meta-análise, de revisão sistemática lá e tal, na época, agora parece que não tem mais, assim, mas na época tinha um peer review do próprio repositório, que era legal, assim, e tal. Mas, assim, são poucas áreas que tem isso, acho, né? Acho que na prática, registro é uma coisa mais que você faz por você, a não ser quando é legalmente obrigado, que é o caso dos ensaios clínicos. Mas tudo bem, assim, sabe? Acho que cumpre a função. Se você puder dizer que isso aqui foi registrado na data X e eu comecei depois, acho que tá valendo. Beleza. Tá bom, valeu. Obrigado. Ok. Uma coisa que, só para ficar claro, assim, a gente não tá... Esse artigo fala acho que o Olavo já falou sobre isso, né? Da pesquisa em psicologia, mas toda a ciência está com essa crise, né? A gente é da área de biologia e todo mundo tem uma história de frustração para contar de que o dado do artigo não repete, a metodologia não repete, a descrição não está boa, então só como se depois vai ficar público, né? Só para ficar registrado que não é uma questão só da psicologia e está em todas as áreas também. A gente nem sabe se é uma crise, né? Tipo assim, crise da ideia que piorou, sabe? Que é uma coisa aguda, assim, uma coisa que é sempre assim, né? Essa é uma outra discussão, assim, até que ponto tá piorando, uma coisa que é moderna versus não, pô, assim, sempre foi esse problema e a gente não atentou muito para isso, assim, e tal. Mas, assim, acho que problemas existem em todos os lugares. Se é uma crise ou não, acho que tem uma discussão filosófica em cima. Assim, é que ao mesmo tempo tem uma questão de volume, né? A quantidade de publicações no mundo está crescendo muito e etc. Então é uma preocupação que surge mesmo. Não, eu acho que é super crível que seja uma crise, né? Que assim, pô, realmente é uma coisa que se agudizou agora e teve um good old times em que a coisa era menor e a comunidade se autofiscalizava. Eu consigo visualizar essa narrativa, assim, só eu não sei se a gente tem evidência para dizer que de fato é isso aí e tal. Talvez a gente só esteja expondo coisas que sempre tiveram lá, né? E aquelas discussões que é ainda mais, sei lá, filosófica, talvez, que é o quanto vale a pena de custos, ter tanto por cento de reprodutibilidade, qual o valor que está apropriado para a ciência. Não precisa ser 80%, vai ver menos que isso é suficiente, não sei. Aí Bom, vocês têm um modelo, né? Espero que a gente chegue nesse momento lá pelas tantas. Mas é uma coisa que eu gostaria de saber. Então, pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Falar? Não? Então, eu acho que a gente pode encerrar. Lembrando, então, que o Reproducibility ele vai acontecer toda primeira quarta-feira do mês, né? Então, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem a lista de e-mails. Então, se vocês têm interesse ou se vocês acham que pode interessar outras pessoas, por favor, divulguem. E lembrando que é aberto. Então, todo mundo é bem-vindo a participar e falar, e se você tiver interesse, quiser aprender mais, quiser apresentar também, não tem nenhuma restrição, não precisa ser de nenhum grupo, tá? A ideia é realmente discutir. Agradecer a todo mundo que mandou links e sugestões aqui também, vocês podem apertar no botãozinho do chat aqui de salvar bate-papo, caso vocês queiram ficar com esses links todos no computador. E acho que é isso. Compartilhado todos os links e apresentações na nossa página da USF também, e os vídeos no canal do YouTube. E lá tem linkado o material de apoio e dá para buscar lá depois. Então tá. E voltamos na primeira quarta-feira de novembro, ou seja, dia 4 de novembro, eu acho. Isso. Vai ser o Hugo Baer, que saiu agora já, não foi apresentar, e é um livro é do John Crabbe lá, né? É o Interoperability... posso olhar aqui, sobre variação interlaboratorial em ciência de laboratório, né? Que é um artigo clássico dos anos 90 ainda, assim, e tal. Mas que é
interessante aí e tal, e acho que vale a pena ser discutido também, assim, é uma coisa que a gente sabe pouco, tanto que a gente está discutindo artigos dos anos 90 ainda, né? Obrigada a todos, gente. Obrigada, Bruna, também pela apresentação. Foi muito boa. Então, até a próxima. Legal. Tchau, tchau, pessoal. Se tiverem um link aqui e tal, eu vou botar os 45 segundos do tempo aqui e tal. Mas a nossa próxima edição é esse artigo aqui. Então, 3, 2, 1, podem salvar. Senão o nosso calendário está todo online também, né? Mas enfim. Até mais, gente. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.